Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, eu sou o Lucas. Meus amigos, uma boa tarde. Hoje eu gostaria de comentar sobre Tim e Tina, filme de 2023, lançamento da Netflix, dirigido e escrito por Rubinstein, né, um longa-metragem que é adaptado de um curta-metragem homônimo de 2013 dirigido pelo mesmo, tá? O filme então é um lançamento da Netflix, né, aborda terror psicológico e temas como religiosidade, fanatismo religioso, maternidade, né, coisas do tipo, tá? É um filme interessante, tem ideias interessantes e uma premissa interessante, só que obviamente ele não é um filme perfeito. E por outro lado, eu acho que ele pode não agradar todo mundo, porque quando se fala de terror, muita gente espera o quê? Violência, brutalidade, alguns esperam sangue. Não são coisas, não são, essas coisas não são fortes aqui nesse filme, né? Se é que você me entende. Então, para uma pessoa que espera esse tipo de coisa, talvez não vai ser muito interessante, porque como eu falei, o filme foca justamente no terror psicológico. Ou seja, o terror ele é mais sugestivo, né? Ele é sugestivo pelo que acontece e não pelo que você vê de fato acontecendo, percebe? Ou seja, o ponto alto aqui é o filme aqui, ele funciona de uma forma específica que é a sugestão do que acontece acaba sendo mais interessante do que você vê acontecendo de fato na tela. Para alguns essa premissa de terror funciona, é legal. Bom, eu particularmente acho legal, mas por outro lado, para alguns possa ser algo desinteressante, né, e sem qualquer valor. Mas aí varia, né, conforme o gosto de cada um, né, obviamente. E lembrando que é um filme de terror, é um longa independente, né, e o filme é espanhol. O orçamento não foi detalhadamente revelado, né? Porém, o filme, ao invés de lançar nos cinemas, ele lançou direto para serviços de streaming como a Netflix, tá? Então foi um lançamento inédito da Netflix em 2023. A trama conta a história do casal espanhol Lola e Adolfo, interpretados por Jamie Laurent e Milena Smith, que após um aborto traumático decidem adotar os gêmeos albinos Tim e Tina em um convento. E aí a obsessão religiosa das crianças que interpretam a Bíblia de forma literal começa a criar conflitos e a aterrorizar a família aos poucos, com consequências bizarras. Bom, a gente pode dividir esse filme em 4 frentes de discussão. Por exemplo, primeiramente você tem a Lola e o Adolfo que sofrem a perda de um bebê, né? Logo em seguida disso, acabam descobrindo então que Lola não pode mais ter filhos. E aí, por outro lado, você tem o que? Em segundo plano, a adoção, né? O casal decide então adotar os gêmeos, Tim e Tina, no convento lá, para tentar de alguma forma amenizar a tristeza deles, né? Mas a família, por outro lado, também não percebe que isso acaba se tornando um inferno devido ao comportamento, no mínimo questionável, das crianças, né? Terceiro ponto, você tem o problema que isso gera à medida que os gêmeos são criados em um ambiente ultracatólico, né, ultra religioso, e passam a ter comportamentos obsessivos e violentos e no mínimo questionáveis, né, para duas crianças, né, com um rosto tão angelical que passa a sensação de inocência, né, pureza e inofensividade, né? Eles parecem inofensivos, mas à medida que os acontecimentos vão se desenrolando, você percebe que aquelas crianças elas agem de forma estranha. Eles acabam interpretando os textos bíblicos ao pé da letra. E por último, você tem a obsessão das crianças com essa religião, né, que acaba levando eles a cometerem situações bizarras, né? E aí isso vai criando um conflito crescente com a mãe, né, que é a Lola, que na minha visão é a melhor personagem desse filme, ela que carrega esse filme nas costas, porque se não fosse ela, esse filme seria extremamente chato, confesso. E ela tem dificuldades em se adaptar a essa nova vida de mãe, né? Então você pode dividir o filme nessas 4 frentes de narrativa, né? E o filme vai gerando um monte de reflexões que, ao meu ver, são interessantes. Eu acho que esse filme com certeza é da protagonista Lola, interpretada pela Milena Smith. Baita atuação dela aqui nesse filme, eu acho que ela é o nome desse filme. Porque, como eu falei, ela carrega esse filme nas costas, boa parte dos acontecimentos e a trama gira em torno do que ela passa. E por outro lado, você vê que ela é inteligente porque ela tem uma visão cética, uma postura cética diante da... como é que eu posso dizer?
diante do fundamentalismo religioso totalmente sem sentido e muitas das vezes forçado que as crianças tentam implantar na casa, né? Como se o filme passasse essa mensagem também por outro lado, né? Uma crítica ao, por exemplo, ao extremismo religioso, ao fanatismo religioso e os impactos disso no convívio social, né? Então eu acho que essa mensagem é legal porque ela traz um impacto simbólico muito grande, porque a nossa sociedade ela é regida através da religião, querendo ou não. A religião dita os comportamentos e padrões, né, da sociedade, né? À medida em que a Lola vai passando por situações ali bizarras, na qual ela atesta que tem alguma coisa estranha com essas duas crianças, e por outro lado você tem o Adolfo, né, que em nenhum momento acredita no que ela está falando, né, ou pelo menos tenta levar a sério, apenas culpando ela por incompreender, né, as crianças, né, por não compreender. Aí você nota, tipo assim, o contraponto que há, né, na forma da Lola de agir com a do Adolfo e faz o espectador se revoltar com o personagem do Adolfo, que foi justamente a impressão que eu tive assistindo esse filme, tá? A personagem da Lola ela tem um papel central, tá? Ela tem uma importância para a trama. A Lola é a única que está tentando saber se tem alguma coisa estranha acontecendo e aí, né, por uma série de evidências ela vai confirmando que sim. E como eu falei, o filme ele é rico nessa questão porque ele te gera várias reflexões do início ao fim. Como terror independente e como terror psicológico, eu acho que esse filme ele é bastante competente, tá? E aí também, obviamente, que o filme tem a sua ambiguidade, porque chega um determinado momento em que você mesmo, o próprio espectador, para e se pergunta: será que essas crianças sabem o que estão fazendo e estão usando a Bíblia para justificar o que estão fazendo? Ou será que essas crianças realmente são inocentes e não sabem a seriedade e o impacto que aquilo que elas estão fazendo representa? Será que elas não têm noção das coisas que elas estão fazendo? Então você tem essa pergunta, essa questão no ar, né? Que aí, como eu falei, é bem sugestiva e fica a interpretação do espectador. Será que as crianças estavam realmente interpretando a Bíblia errada, né? Será que as crianças têm a ver com os acontecimentos finais, né? Os acontecimentos ali do clímax final? Então, eu acho que é interessante, né? A reflexão, então, que isso gera. Eu fecho Tim e Tina com a nota 7. Penso que é um filme competente, com boas ideias e boas atuações. E é isso, fica aqui minha recomendação para quem quiser assistir. Se você gostou dessa análise, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo, tá? Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.